As portas de bronze da sala do trono de Nero se fecharam, aprisionando 300 senadores lá dentro para testemunhar um casamento imperial que assombraria Roma por gerações. Junho de 67, depois de Cristo, a sala do trono do Palatino. A seda sussurrava contra o mármore enquanto os senadores se mexiam em seus assentos. A respiração deles era superficial, rápida. O ar tinha gosto de incenso e medo. No altar, o imperador Nero estava em trajes de noiva completos. O véu cor de chama de uma noiva romana sobre seus ombros. Mas todos os olhos estavam fixos na figura velada ao lado dele, menor, delicada, movendo-se com graça praticada. A mão da figura tremeu quando Nero ergueu o véu de noiva. Ofegos ecoaram pelas paredes de mármore. O copo de vinho do senador Trásia caiu no chão. Diante deles estava não uma noiva, mas um menino transformado, Esporos, mudado e moldado para ressuscitar a esposa morta de Nero. A voz do imperador ecoou pela assembleia atônita. Eis, senadores de Roma, minha amada Popeia, retornou para mim. Vocês já ouviram sussurros sobre a depravação de Nero, mas como o poder absoluto se transforma em loucura absoluta? Por que o imperador de Roma transformaria um jovem para ressuscitar sua falecida esposa? Antes de mergulharmos no abismo da mente de Nero, ajude esse pequeno canal a crescer e alcançar mais curiosos, deixando o seu like e se inscrevendo para não perder as verdades que os livros de história não contam. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 2 anos para a noite em que tudo mudou, para quando o punho de Nero atingiu a barriga grávida de Popeia pela última vez. As mãos do médico tremeram ao confirmar o que todos no palácio já sabiam. A imperatriz estava morta e Nero a havia matado. O chão de mármore ainda tinha vestígios de sangue. Escravos esfregavam freneticamente, mas as manchas já haviam se fixado. No canto do quarto, uma ânfora de vinho quebrada jazia em pedaços. Seu conteúdo se misturava com fluidos mais escuros pelo chão. A noite de verão de 65 depois de Cristo estava pesada com morte e descrença. Nero ajoelhou-se ao lado da cama, sua toga manchada de vinho. E coisa pior, seus nós dos dedos estavam partidos e inchados. Levante-se, ele sussurrou para a forma imóvel. Pare com este jogo. Mas Popeia Sabina nunca mais se levantaria. Seu corpo estava torcido em um ângulo não natural. Sua barriga inchada de 8 meses de gravidez havia recebido toda a força da fúria do imperador. Servos do palácio se amontoavam nas portas. Eles ouviram a briga escalar desde a sala de jantar. A voz de Popeia cortando a noite. Você perdeu outro evento de corrida por causa de suas apresentações ridículas. Então, o barulho de móveis quebrando, o rugido do imperador, os sons repugnantes que se seguiram. O senador Petrônio chegou em 1 hora. Seu rosto ficou pálido com a cena. Divino Augusto. Ele respirou. O que você fez? Os olhos de Nero brilhavam com algo além da loucura. Ela me provocou. Ela sabia que eu odeio críticas à minha arte. Sua voz falhou. Ela sabe que eu odeio. O médico trabalhava silenciosamente. Seu exame confirmou o que todos temiam. A criança também estava morta. Morta pela mesma violência que tirou a vida de sua mãe. Mas isso foi antes dos gritos começarem. O lamento de Nero rasgou a noite. Ele se jogou sobre o corpo de Popeia. Não, você não pode me deixar. Seus punhos batiam no colchão. Eu proíbo. Eu sou o imperador. Eu te proíbo de morrer. Os guardas trocaram olhares aterrorizados. Eles já tinham visto as fúrias de Nero antes, mas isso era diferente. Era uma mente se partindo da realidade. Ao amanhecer, a notícia se espalhou pelo palácio como uma praga. Sussurros nos corredores, conversas abafadas atrás de portas fechadas. A imperatriz estava morta. O imperador a havia matado e algo em Nero havia se quebrado irremediavelmente. Os preparativos para o funeral começaram imediatamente. Mas Nero se recusou a deixar que levassem o corpo. Por 3 dias, ele permaneceu trancado no quarto com o cadáver de Popeia. Servos entregavam comida que não era tocada. Eles o ouviam conversando com ela, cantando para ela, implorando para que ela acordasse. Quando finalmente o convenceram a sair,
Sua aparência chocou até mesmo os políticos mais endurecidos. Seu cabelo estava selvagem, seus olhos vermelhos e desfocados. Mas o mais perturbador era seu sorriso. Ela não se foi de verdade. Ele disse aos senadores reunidos: Popeia nunca poderia realmente me deixar. O funeral de Estado prosseguiu com toda a pompa que Roma podia oferecer. Mas durante toda a cerimônia, Nero continuava se virando para o espaço vazio ao seu lado, sussurrando para o ar, alcançando uma mão que não estava lá. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis romanas. Em vez da cremação, o costume romano, Nero ordenou que o corpo de Popeia fosse embalsamado como uma rainha egípcia. Ele encheu suas veias com especiarias preciosas, envolveu-a em seda síria. Ela sempre admirou os costumes orientais. Ele explicou aos sacerdotes horrorizados: ela vai gostar disso. O Senado assistiu em silêncio atônito, enquanto seu imperador descia a uma loucura alimentada pelo luto. Mas ninguém ousou falar. Eles tinham visto o que acontecia com aqueles que criticavam Nero. O senador Trásia murmurou para seu colega: ele está perdido para nós agora. Completamente perdido. Nas semanas que se seguiram, o comportamento de Nero tornou-se mais errático. Ele encomendou centenas de estátuas de Popeia, colocando-as por todo o palácio. Servos relataram encontrá-lo conversando com elas, compartilhando refeições com bronze e mármore. Ele ordenou que suas roupas fossem mantidas exatamente como ela as deixou, seus cosméticos intocados, seus aposentos preservados como um santuário. Ela me visita. Ele disse a seu liberto Epafrodito: à noite ela me perdoa. Ela entende que foi um acidente. O liberto assentiu, com os olhos cuidadosamente vazios. O que mais ele poderia fazer? Os senadores não tinham ideia do que estava por vir. Nero começou a procurá-la em outras mulheres. Ele chamava companheiras ao palácio, vestia-as com as roupas de Popeia, mas nunca funcionava. Os olhos estão errados, ele esbravejava. A voz está errada, tudo está errado. Essas mulheres fugiam do palácio em lágrimas, as sortudas. Então vieram os sonhos. Nero acordava gritando: ela está com raiva. Ela quer voltar. Ele consultou místicos, adivinhos, qualquer um que afirmasse falar com os mortos. Todos lhe disseram o que ele queria ouvir. Sim, divino imperador. A imperatriz deseja retornar. Ela apenas precisa de um receptáculo. O médico da corte, Xenofonte, tentou argumentar com ele. O luto é natural, César, mas os mortos não podem retornar. A resposta de Nero gelou a sala. Não podem. Eu sou Nero. Eu sou o imperador. Eu sou um deus. Se eu digo que os mortos retornam, então eles retornam. Sua obsessão o consumiu. Ele negligenciou os deveres do Estado, faltou a reuniões do Senado, passou horas olhando para a máscara mortuária de Popeia, traçando seus contornos com dedos trêmulos. Eu vou te encontrar. Ele sussurrou. Eu vou te trazer de volta. Juro pelo meu sangue divino. A transformação estava completa. O imperador que matou sua esposa em fúria agora vivia apenas para ressuscitá-la. A equipe do palácio aprendeu a cooperar, a assentir quando ele falava de seu retorno, a concordar quando ele dizia que ela estava apenas viajando. A sobrevivência dependia de alimentar sua ilusão. O senador Sêneca, que já fora tutor de Nero, observou o declínio com horror. Ele passou do luto para outra coisa. Escreveu em uma carta particular: algo que Roma nunca viu. Uma loucura que se acredita divina. Mas a busca de Nero apenas começara. Seus agentes vasculharam o império procurando por algo, por alguém. Os parâmetros eram específicos: jovem, bonito, traços delicados e, o mais importante, um rosto que pudesse ser moldado. Porque na mente de Nero, Popeia não estava realmente morta. Ela estava simplesmente esperando para renascer. O jovem pajem congelou quando os dedos de Nero traçaram sua mandíbula, sussurrando o nome de uma mulher morta. Primavera de 66 d.C. Os corredores do palácio ecoavam com os preparativos para outro dos elaborados banquetes de Nero. Escravos passavam apressados carregando ânforas de vinho. Músicos afinavam seus instrumentos e, em meio a esse caos, um novo rosto apareceu entre os pajens que serviam na corte. Sporus,
Talvez com 15 anos, talvez 16, os registros conflitam. No que concordam era sua beleza, traços delicados que pareciam esculpidos pelos próprios deuses, pele lisa como mármore, olhos que captavam a luz como âmbar polido. Ele havia chegado das províncias gregas apenas algumas semanas antes. Outro garoto bonito para a casa imperial. Roma já vira centenas como ele. Mas Nero viu algo completamente diferente. O momento ocorreu durante um serviço de vinho rotineiro. Sporus se inclinou para encher a taça do imperador. Uma mecha de cabelo escuro caiu sobre seu rosto. A luz da lâmpada capturou seu perfil. A mão de Nero disparou, agarrando o pulso do menino. O vinho espirrou pela mesa. "Pare!" ordenou o imperador. Sua voz estranha. Urgente. A sala de jantar ficou em silêncio. Senadores pararam no meio da conversa. Escravos congelaram no lugar. Todos os olhos se voltaram para a mesa do imperador, mas Nero não via nenhum deles. Seu olhar estava fixo inteiramente no pajem trêmulo. O que se seguiu enviou arrepios por todas as testemunhas. "Vire a cabeça", ordenou Nero. "Para a esquerda, agora para a direita." Sporus obedeceu, a confusão estampada em seu rosto. O imperador levantou-se de seu leito, circulou o menino como um predador. Sua respiração ficou rápida, excitada. O nariz, a curva dos lábios, até o jeito que você mantém os ombros. Epafrodito, o secretário do imperador, inclinou-se para a frente. "César, há algo errado?" Mas Nero não respondeu. Seus dedos se estenderam, tocaram a bochecha de Sporus. O menino se encolheu, mas não ousou se afastar. "Popeia", Nero sussurrou. "Você voltou para mim." O salão irrompeu em sussurros. Senadores trocaram olhares alarmados. Todos sabiam que a imperatriz estava morta há meses, mas o olhar nos olhos de Nero não admitia discussão. Não era o luto falando. Era algo muito mais perigoso. "Qual é o seu nome, menino?" A voz de Nero carregava uma ponta de desespero. "Sporus, divino César." "De Corinto?" "Não." O aperto do imperador se intensificou. "Seu verdadeiro nome? Aquele que você está escondendo." Os olhos de Sporus dispararam freneticamente, procurando ajuda, não encontrando nenhuma. Os outros escravos já haviam começado a se afastar. Eles conheciam aquele olhar nos olhos de seu mestre. Alguém estava prestes a se tornar o foco de uma obsessão imperial. E que os céus ajudassem quem quer que fosse. A semelhança por si só não era suficiente para Nero. Ele ordenou: "Venha comigo." Ele não esperou por conformidade. Sua mão se fechou em torno do braço de Sporus, arrastando-o para fora do salão. O banquete abandonado ficou em um silêncio atônito. Finalmente, o senador Tigelino falou. Ele acabou de... "O imperador realmente acredita?" "Silêncio", sibilou Petrônio. "A menos que você queira se juntar ao menino no que quer que venha a seguir." Nos aposentos privados de Nero, o exame continuou. Ele fez Sporus andar, ficar de pé, virar, falar. Cada movimento parecia excitar mais o imperador. "Os deuses estão zombando de mim?" ele murmurou. "Mandando-a de volta nesta forma, testando o meu poder." Sporus tentou protestar. "César, eu não entendo. Eu sou apenas um pajem. Eu sirvo vinho. Não sei nada da imperatriz." A mão de Nero estalou em seu rosto. "Não minta para mim. Eu a vejo em você, atrás de seus olhos, esperando." O menino tocou sua bochecha avermelhada. As lágrimas ameaçaram, mas não caíram. Ele aprendeu rapidamente que mostrar fraqueza no palácio significava morte ou pior. "Como posso servir ao divino imperador?" "Servir?" Nero riu. O som não tinha humor. "Você fará mais do que servir. Você se tornará." Ele chamou seu camareiro. "Traga meus médicos, os melhores cirurgiões." O dinheiro não é problema. A notícia da descoberta de Nero se espalhou pelo palácio como fogo. Em poucas horas, todos os servos sabiam que o imperador havia encontrado um menino que se parecia com sua esposa morta. E ele estava planejando algo sem precedentes. Algo que violava todas as leis da natureza e do homem. Sporus foi transferido para novos aposentos, quartos luxuosos, perto dos do próprio imperador. Mas a gaiola de ouro ainda era uma gaiola. Guardas estavam em todas as portas.
Sua vida antiga, o pouco que havia dela, desapareceu como fumaça. Xenofonte, o médico da corte, chegou ao amanhecer, seus implementos médicos tilintando em suas caixas. Atrás dele, 3 especialistas de Alexandria, mestres das artes cirúrgicas, seus rostos cuidadosamente neutros, enquanto Nero explicava suas exigências. Ele deve ser perfeito, insistiu o imperador. Cada detalhe, cada curva. Os deuses o enviaram a mim incompleto. Vocês terminarão o trabalho deles. Os médicos trocaram olhares. O que Nero exigia ia além da medicina para tal loucura. Mas recusar significava a morte. O exame durou horas. Sporos ficou tremendo enquanto mãos estranhas o apalpavam e mediam. Com passo traçavam seus traços. Desenhos foram feitos, comparações com a máscara mortuária de Popeia. Tudo enquanto Nero observava com intensidade febril. A estrutura facial é notavelmente semelhante, admitiu um cirurgião com alguns ajustes na testa, nas maçãs do rosto. Ele parou, sem vontade de expressar todo o horror do que discutiam. E o resto? Exigiu Nero. Vocês podem torná-lo completo? O silêncio dos médicos falou por si. Finalmente, Xenofonte pigarreou. Existem procedimentos do leste, usados em certos escravos. Mas o risco? Eu não me importo com o risco. O punho de Nero bateu na mesa. Eu me importo com os resultados. Vocês têm uma semana para se preparar. Falhem comigo e descobrirão quão criativo um imperador pode ser com a punição. Enquanto os médicos fugiam, Sporos permaneceu para trás, sozinho com seu futuro algoz. O que está por vir te assusta. O menino escolheu suas palavras com cuidado. Eu vivo para servir à vontade de César. Resposta inteligente. O dedo de Nero traçou os lábios de Sporos. Ela também era inteligente, rápida com as palavras. Você precisará aprender as frases dela, a risada dela, o jeito que ela se movia por uma sala como a água. Seu aperto de repente se intensificou. Você se tornará ela ou morrerá tentando. Naquela noite, Sporos ficou acordado em sua prisão dourada. Através das paredes, ele podia ouvir os preparativos começando. Instrumentos de metal sendo afiados, ervas sendo moídas para poções. O sussurro de escravos discutindo seu destino. O Senado recebeu suas próprias notícias chocantes. Um anúncio formal chegou à casa de cada senador. O imperador havia escolhido um novo favorito, que passaria por uma transformação divina para servir à vontade imperial. A linguagem era deliberadamente vaga, mas todos entenderam. Nero planejava remodelar um menino vivo para se tornar sua esposa morta. Nos aposentos médicos, os preparativos se intensificaram. Sporos foi mantido isolado, alimentado com dietas especiais para amaciar sua pele, banhado em óleos preciosos. Cada dia trazia novos preparativos para o horror que viria. Vai doer? Ele perguntou a Xenofonte durante um exame. As mãos do velho médico pararam por um momento. A humanidade brilhou em seus olhos. Tudo dói, menino. A questão é se você sobreviverá para esquecer a dor. A noite final antes dos procedimentos, Sporos conseguiu enviar uma mensagem para sua família em Corinto. Algumas palavras arranhadas em papiro. Esqueçam que tiveram um filho. Ele morre amanhã. Porque ele entendia agora o que Nero pretendia. Não apenas a transformação, o apagamento completo. Os instrumentos de bronze do cirurgião brilhavam à luz da lamparina, enquanto Sporos era levado para a câmara médica. O amanhecer ainda não havia rompido sobre Roma. A ala médica do palácio era isolada, à prova de som. Pelo que acontecia ali, nunca deveria ser de conhecimento público. Sporos caminhava entre 2 guardas. As pernas mal o sustentavam. Eles lhe deram vinho misturado com lágrimas de papoula. O suficiente para embotar o terror. Não o suficiente para poupá-lo da consciência. Nero o queria consciente. Comecem, ordenou Nero de seu trono de observação. Façam-no perfeito. Eles posicionaram Sporos na mesa. As tiras de couro prenderam seus membros. Um pedaço de madeira foi colocado entre seus dentes. Os procedimentos começaram com ajustes faciais. A ponte do nariz precisava ser estreitada, as maçãs do rosto
elevadas. Cada modificação aproximava Esporos da imagem de Popeia e o afastava de si mesmo. Horas se passaram em uma névoa de precisão médica. Os olhos, ele gritou. Os olhos de Popeia se inclinavam ligeiramente para cima nos cantos. Consertem isso. Mas o pior ainda estava por vir. Agora para o procedimento principal, anunciou Xenofonte. O que se seguiu empurrou os limites da medicina antiga. A alteração completa da forma física de Esporos, remodelando o próprio núcleo de sua identidade. Os procedimentos foram extensos e traumáticos. O corpo de Esporos convulsionou contra as amarras, mas ele viveu. De alguma forma, ele viveu. Nero desceu de seu trono, aproximou-se da mesa onde sua criação jazia em agonia. Você está se tornando linda, ele sussurrou. Se tornando ela. Os procedimentos continuaram por dias, com pausas para a cura. Os cirurgiões esculpiram Esporos como argila, criando curvas femininas onde não existiam. Entre as sessões, Esporos jazia em uma câmara de recuperação, alimentado com caldos e medicamentos. A dor nunca parava. Morte seria uma misericórdia, criança, disse-lhe uma escrava idosa. Você está se tornando outra coisa. Algo que existe apenas na loucura do imperador. Mas por que ninguém interveio? Para entender o silêncio do Senado, precisamos olhar para os jardins de Nero. 1 ano antes, o cheiro de piche queimando flutuava enquanto os convidados chegavam para o banquete noturno. Bem-vindos, meus amigos, disse Nero. Esta noite jantamos sob as estrelas com uma iluminação especial. Essa iluminação eram postes de madeira, e neles, cristãos amarrados, cobertos de piche. Esta noite eles se tornam a própria luz, anunciou Nero. As tochas tocaram a palha. Os gritos rasgaram a noite. E os convidados, a elite de Roma, foram forçados a assistir, a comer, a beber, a elogiar a inovação do imperador. Eles aprenderam a tratar a atrocidade como ambiente, porque a alternativa era se juntar às tochas. Nero não os ensinou apenas a ter medo. Ele os ensinou a serem cúmplices. A tortura psicológica de Esporos era paralela à física. Ele era forçado a aprender as maneiras de Popeia, seu andar, sua risada, suas memórias. Horas de prática diante de espelhos, com Nero corrigindo cada imperfeição. O menino Esporos desaparecia a cada lição. Não, não! Nero gritava. Ela inclinava-se com a cabeça quando se divertia. Assim, olhe para mim. E Esporos aprendia. Seu corpo havia sido esculpido à imagem de outra pessoa. Agora sua mente devia seguir. Ele estudou os poemas favoritos de Popeia, memorizou suas opiniões sobre arte, aprendeu a falar em suas cadências. Você se lembra? Nero perguntava, referindo-se a eventos que Esporos nunca viveu. Você está voltando para mim completamente agora. O menino de Corinto estava quase morto. Amanhã, anunciou Nero com excitação febril. Você retorna ao seu lugar de direito. Minha noiva, minha imperatriz, minha divina Popeia. Na manhã do casamento, escravos pintaram o rosto transformado de Esporos com os cosméticos de Popeia. Eles o vestiram com o vestido que ela usou na noite antes de morrer. Eles o adornaram com suas joias. Ele se olhou no espelho de prata e viu um fantasma. As portas se abriram. Nero entrou, seus olhos brilhando com loucura divina. Perfeito, ele sussurrou. Absolutamente perfeito. Ela voltou para mim completamente. Ele pegou a mão de Esporos, agora, a mão de Popeia. Os senadores se reuniram. Toda Roma espera para testemunhar nossa reunião. Eles caminharam pelos corredores do palácio. A nobreza aterrorizada via o impossível feito real. As grandes portas de bronze se abriram lentamente, revelando os 300 senadores, esperando, prontos para testemunhar a ressurreição. Prontos para aplaudir o impossível, porque a loucura havia se tornado lei, e a lei exigia crentes. Venha, minha amada, disse Nero, vamos mostrar a eles o que os deuses podem fazer. E juntos, imperador e fantasma, entraram na luz, na história, em um momento que definiria a morte da própria verdade. O casamento começou. Aplausos irromperam, ensaiados.
cada senador batendo palmas com entusiasmo preciso. Seus rostos máscaras de alegria, escondendo um horror sem fundo. A cerimônia prosseguiu com uma normalidade grotesca. Votos foram trocados. Eu te recebo, Nero Cláudius César Augustus, como meu senhor e imperador nesta vida e no que quer que esteja além. A promessa soou suave, praticada, vazia de tudo, exceto do som treinado. Mas Nero ouviu amor, ouviu sua esposa retornar. O banquete de casamento começou, e o verdadeiro horror se revelou. Nero apresentava sua noiva aos senadores. Você se lembra do senador Marcos? Ele dizia a Esporos. Ele elogiou sua dança no festival da colheita. Esporos se virava. Sorria o sorriso de Popeia. Estendia a mão de Popeia. Claro. Como eu poderia esquecer? Você disse que eu me movia como a própria Diana. Marcos pegava a mão oferecida, beijava-a. Sentia a carne alterada cirurgicamente. Via o rosto de um menino esculpido em beleza feminina. E sorria. Minha senhora, mais adorável do que nunca. A noite continuou. Cada interação, uma pequena traição da verdade. Cada reconhecimento, outro tijolo no muro da ilusão compartilhada. Nero não apenas se casou com um menino que ele transformou em sua esposa morta. Ele forçou os homens mais poderosos do mundo a olharem para sua loucura e a chamarem de divina. Ele provou que com poder absoluto, a própria realidade pode ser desfeita e refeita à imagem de um único homem demente. O que você acha desta exibição definitiva de poder e loucura? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esta crônica obscura e inscreva-se para mais histórias que foram deixadas para apodrecer nas profundezas da história. No final, Nero não se casou com um fantasma. Ele forçou Roma a se casar com sua loucura, provando que quando o poder é absoluto, a própria verdade se torna a primeira vítima.